Olá, sejam bem-vindos novamente ao meu canal Cosmo Games e sejam bem-vindos para essa série Carreira aqui no modo Carreira do F1 25. Estamos aqui com mais um fim de semana da Fórmula 2, etapa de número 12, a 12ª etapa, que é o GP de Baku no Azerbaijão. Pessoal, um GP totalmente novo, totalmente diferente, nunca corremos aqui nas categorias de base, então vai ser sim um grande desafio. E a propósito, é a primeira vez que eu tô correndo nesse GP aqui na F1 25, eu nunca testei esse grande prêmio, eu não sei nada do que mudou. Queria muito saber, porque pelo visto essa foi uma das pistas que teve a alteração do LiDAR, né? Então quero ver se teve alguma mudança. Eu acho que sim, teve, as árvores mudaram, estão maiores, né, tem mais detalhes, então tô ansioso sim para ver. E a gama escolhida pela Pirelli dessa vez também é a mesma gama do GP de Monza, a super macia, né, com pneus macios sendo uma alternativa para a corrida, mas o principal é o pneu super macio para o quali corrida. Pessoal, nós temos aqui alguns pilotos que ainda não saíram para a pista, né, ou estão saindo agora. É o caso do Romain Sterling, que acabou de sair nesse exato momento dos boxes. A gente tem o Richard Verschoor, tem o Rafael Villa-Gomes, que vem saindo também, junto com o Jack Crawford, com o Andrea Achille Antonelli, que é o vice-líder ainda da Fórmula 2, teve uma corrida bem interessante no seu GP em casa em Monza. E falar em GP de Monza, né, infelizmente o Matheus não teve um desempenho nada agradável para sua equipe Campos. Mas vamos embora, espero que a gente consiga se redimir de alguma forma aqui nesse GP, por mais novo que ele seja, e tentar um bom resultado. Suas voltas estão mais lentas que as do seu companheiro de equipe. Seu companheiro de equipe está mais rápido. Cuidado com a asa dianteira, ela sofreu um dano leve. Bom, pessoal, infelizmente no quali não conseguimos a primeira posição, quanto mais, quer dizer, qualquer outra posição, quanto mais a primeira. Infelizmente aí caímos para a 17ª colocação, tinha feito um tempo que estava ali na casa da 15ª posição, valendo 1,54,6, 54,5, algo assim, né? 1,54,7, e portanto não foi o suficiente para a gente guardar a 15ª posição, que era a posição que eu queria largar. Como eu disse, é uma pista nova, nunca tinha corrido aqui, então eu nem treinei antes, o meu treino foi esse quali, e infelizmente só conseguimos então a 17ª posição. Que no final das contas, o que eu falei eu não quero largar de último, então tá aí, não vamos largar da última posição. Quem tá largando quase da última posição é Enes Fittipaldi, que vai largar mais ou menos ali na nossa área, na 21ª, fez o tempo aí de 1,55,3. Romain Sterling foi o último, né, com 1,55,7. E bom, pessoal,
Mais pra cá o melhor brasileiro, né? O brasileiro mais bem colocado é o Gabriel Bortoleto na 7ª posição, já vai largar de colo na zona de pontos. E André Achille Antonelli, na hora que a gente menos vai bem, pega aí o P2, né? Outro que estava andando muito bem em toda a sessão foi o Azek Hadjar, nosso companheiro de equipe, que pegou aí a 4ª colocação. Portanto, tá aí Azek Hadjar e Paul Aaron é o primeiro colocado, vai largar aí na pole position para essa corrida. Vambora, porque eu tô ansioso demais para ver o que essa corrida vai nos reservar. Baku nunca desaponta os fãs da Fórmula 2. Então se preparem, os carros estão no grid e a qualquer momento teremos o início da corrida de hoje. Bem-vindos ao Azerbaijão. Este não é um circuito comum, ele nos dá um dos testes mais completos na área. O setor 1 tem curvas de 90 graus, o setor 2 fica ainda mais apertado com a presença de muros antigos da cidade. O setor 3, com apenas a curva 16 para negociar, seguida de 2,2 km grudado no chão a toda velocidade na 6ª marcha até o fim. E aqui vai o grid dos pilotos para a corrida de hoje. Paul Aaron se alinha na pole position, com André Achille Antonelli ao lado. Analisando o resto do grid nós temos Correa, Hadjar, Amaury Cordio, Ilverskur, Bortoleto, Twerkensen, Crawford, Zach O'Sullivan, Holger, Miata, Taylor Barnett, Victor Martins, Colapinto, Berman, Castro, Kushmine, Villa Gomes, Maloney, Fittipaldi e Roman Stanek completa o grid. Está quase na hora das luzes se apagarem, então vamos para a pista. Chega mais para mais uma transmissão da Fórmula 2. Eu sou Alex Jakes e estou aqui com o grande Alex Brundle. Alex, o tempo está um pouco instável hoje e pode mudar a qualquer momento. Acho que isso afeta a estratégia da corrida, não é mesmo? As equipes sempre têm que considerar os imprevistos. Hoje, por exemplo, é muito provável que os carros usem 2 tipos de pneu. Mas aí vem a grande dúvida: quando fazer essa mudança para se adaptar às condições do asfalto? O fundo do grid não é o melhor dos lugares, mas vamos fazer o que for possível. Boa sorte. Bom, pessoal, nós estamos aqui já no grid, enfileirados para o GP do Azerbaijão. Vambora, então, a gente já tá aqui, ó. E, bom, pessoal, o tempo tá bem interessante, na verdade, né? O sol tá indo e voltando, mais aquele mormaço de cidade. E, bom, pessoal, é isso. Nosso pneu hoje é o super macio. Vamos largar na 17ª posição. E espero que consigamos um bom resultado no fim das contas. Vamos ver o que vai ser possível de ser feito. Bom, pessoal, vai começar o GP do Baku no Azerbaijão. Largada vai ser dada, as luzes vermelhas vão se apagar nesse exato momento. Largada perfeita, as luzes se acenderam, não 100% perfeita, pelo contrário, para Matheus Brasil foi péssima. Maloney vai e passa Matheus Brasil. A gente já tem aí um início complicado. O Matheus vem por dentro, opta pela linha de dentro, vem lado a lado com os pilotos da Prema, o Berman e etc. A gente tem o Franco Colapinto que vai quase ameaça Matheus Brasil ali, vem para cima do Victor Martins e consegue a ultrapassagem. Matheus Brasil vem para assumir a 14ª colocação. Vai com muita delicadeza. É o seu primeiro GP do Baku no Azerbaijão aqui. Vambora. Vem Taylor Barnard. Taylor Barnard é o próximo alvo de Matheus Brasil nesse exato momento. Muda a linha Matheus Brasil repentinamente. Vem para cima do Miata e faz a manobra. Matheus Brasil, senhoras e senhores. Matheus Brasil de 17º para 12º. Uma boa largada. Largada bem interessante de Matheus Brasil. Podia ter sido melhor, mas é aquele negócio, GP do Azerbaijão, um GP novo, o Matheus nunca correu aqui, e enfim, é um GP complicado também de largada. Vem Matheus Brasil, tenta ali, e vai de... não é possível, os dois quase dividiram a linha ali no Castelo. Eu achei que isso fosse acontecer realmente, mas não aconteceu. É lógico, né, por motivos claros, não tem espaço. E o que importa é o Matheus conseguir se defender agora e tentar achar uma brecha para cima do Holger. Que é lógico, o Matheus tem que chegar o mais perto possível dos seus adversários. Lá vem ele, para encerrar a primeira volta, junto com os pilotos! Matheus Brasil, roda!
Roda, Matheus Brasil cai para a última colocação. Agora já era. Agora já era, não tem mais como. O Matheus rodou ali sozinho. E é um início triste. Um início triste. Início bem triste. Matheus bate ali novamente. E vem para mais um GP na última posição. É brincadeira. Brincadeira, Matheus Brasil. Não tem jeito. Não tem mais jeito para Matheus Brasil. Não tem mais jeito. Seu resultado vai cair muito. Opa! Matheus Brasil bate ali. Aí complica. Complica demais. Matheus vem para abandonar. Sua asa dianteira está bem danificada. Siga até os boxes para trocar. Vem para abandonar mais uma vez. É a segunda corrida consecutiva com abandono de Matheus Brasil. Segunda corrida consecutiva. É um início complicado, né, para Matheus Brasil. As duas últimas corridas muito zicadas, muito complicadas. Bandeira preta. Estamos fora da corrida. Matheus fora da prova, Matheus Brasil. Não vai ter como prosseguir para o GP de Baku no Azerbaijão. Não vai ter como. Impossível para Matheus Brasil. Impossível. Problema de instabilidade todo fim de semana, problema de confiança, problema com carros, mais diversos problemas. E provavelmente agora o Matheus vai perder todo o XP que ele ganhou a temporada todinha. Que pilotagem sensacional! Vitória de André! O clima no pódio é tenso, mas tá aí. Vitória de Kimi Antonelli, pelo visto. Kimi Antonelli, o vice-líder, ganha o GP de Baku no Azerbaijão. E agora a situação pro Matheus vai se azedando. Kimi Antonelli vai se aproximando cada vez mais de Matheus Brasil. E esse é o pódio. A Zé Kadjar mais uma vez no pódio na terceira posição. Parece que trocaram de carro os dois, né? A Zé Kadjar e Matheus Brasil. Parece que os dois trocaram de carro. Algo absurdo. Kimi Antonelli levanta o seu troféu de primeiro colocado e é o ganhador do GP de Baku no Azerbaijão, com Paul Aron na segunda posição. Olha aí os dois comemorando, os três, aliás, comemorando. O pódio, temos que deu uma fechada aqui em Baku, mas tá aí. Kimi Antonelli ganha com tudo o GP de Baku no Azerbaijão. De todo esse drama, não deixem de estar conosco na próxima corrida. Esperamos ver vocês de novo, hein? Até lá! Bom, pessoal, esse foi o GP de Baku no Azerbaijão. Foi uma corrida bem interessante. Parando para pensar em tudo que aconteceu durante a corrida, né? Porque em si não aconteceu nada com a gente abandonou. O Kimi Antonelli leva aí os seus 25 pontos tranquilo. O Paul Aron leva 20 pontos porque ele fez a pole position mais 18 pontos da segunda posição na corrida. A Zé Kadjar foi o terceiro colocado. A Amaury Cordil, Richard Verschoor, Gabriel Bortoleto, que infelizmente consegue uma sexta posição para os brasileiros. Juan Manuel Correia o sétimo, Joshua Duxen o oitavo, Zach O'Sullivan na nona posição, Dennis Holger na décima, Jack Crawford na 11ª, Hitomo Miyata na 12ª, Franco Colapinto na 13ª posição, Taylor Burnett na 14ª, Vitor Martins na 15ª, Oliver Berman na 16ª, e tá aí o restante do grid, né, com Enzo Fittipaldi na 21ª e Matheus Brasil na 22ª. Os dois brasileiros aí, infelizmente, se deram muito mal durante a corrida. Quem levou a volta mais rápida foi Colapinto, né, que chega na 13ª colocação. E bom, pessoal, no Mundial de Pilotos a gente tem uma mudança abrupta. Matheus Brasil já não tem mais, né, os mais de 100 pontos de segurança da sua primeira posição. E agora André Kimi Antonelli vai se aproximando de Matheus Brasil. Matheus com 228 pontos e André Kimi Antonelli com 152, né? São 76 de diferença. Diferença que vai reduzindo cada vez mais. Joshua Duxen é o terceiro colocado. E aí você tem o restante do grid completo. No Mundial de Construtores a gente tem a Campos com 292 pontos. Segue muito plena ainda para cima da Prema, que é a segunda colocada com 227 pontos. Resultando uma diferença de 68 pontos. E a gente tem a diferença para as demais equipes. Bom, pessoal, nas nossas avaliações gerais, acho que não tinha como esperar algo diferente, né? A gente perde quase tudo, foco cai demais, tudo cai e a gente vai ir para uma avaliação geral muito menor, né? A gente que estava na 71 de avaliação geral
agora cai para 70, uma situação que eu realmente não queria, definitivamente. Nosso foco diminui muito, nosso ritmo, nossa atenção, pilotagem, experiência, tudo isso. Mas enfim, é importante também, né? É importante esses momentos na temporada. Vamos embora para a próxima. Bom, pessoal, próxima etapa agora, GP do Qatar, mais um GP novo que a gente nunca correu aqui, também nunca corri no F25. Vamos embora, a gente espera que seja diferente de alguma forma. A gente se vê na próxima, ó. Não esqueçam de se inscrever, ativar o sininho, comentar, engajar, pessoal, pra gente hypar, porque tem muito pela frente ainda. Esse campeonato tá longe de acabar. Valeu, galera! Winner Cosmo!